Boa noite para todo mundo, William Mono na área, e hoje nós vamos falar sobre mais um jogo clássico. Infelizmente subestimado dessa vez, não é considerado um clássico como Final Fantasy VII, mas que vale a pena falar aqui porque é um jogo bem interessante, é um jogo que trouxe mecânicas novas, principalmente para a franquia na qual ele está inserido, e mostra como a Square não é a única que sabe fazer um bom RPG. Nós estamos falando aqui da Capcom e de seu Breath of Fire, mas especificamente Breath of Fire 3, também lançado para PlayStation. Esse quadro, né, é um mini quadro aqui do canal e ele vai ficar sendo feito em parceria com o canal QG Angel, com o QG Games, que é um quadro fixo do canal que começou esse mês. 2 semanas atrás foi feito Final Fantasy VII e esta semana estamos fazendo Breath of Fire 3. Eu falei no vídeo passado que esse quadro seria feito quinzenalmente às segundas-feiras, porém, devido a algumas mudanças imprevistas, né, esse quadro vai ficar às terças-feiras. Então, a partir dessa semana, pelo menos por enquanto, os vídeos sairão às terças. Então, fiquem ligados, beleza? E antes de prosseguirmos, eu queria que vocês, se estiverem gostando do meu conteúdo, considerem me dar esse presente de se inscrever no canal, curtir, comentar, compartilhar, assinar, ativar o sininho, né? Para não perder as notificações. Dá o hype também, se já tiver o hype aqui no canal, porque ajuda bastante. E vão nessa, conhecer mais uma pérola do console que 32 bits da Sony. Em 97, RPG japonês já não era mais um nicho, né? Tudo bem, ele continuou sendo um nicho, mas ele não era mais aquela coisa tão pequena, não era um nicho tão limitado. Ele já tinha crescido bastante, né? Porque Final Fantasy VII tinha saído nesse ano e já tinha mudado o jogo. Foi um divisor de águas. E o PlayStation, naturalmente, se tornou o centro desse gênero a partir dali. Só que tinha um probleminha. Não era todo estúdio que tinha a vontade, a intenção ou o poderio para competir na mesma escala de Final Fantasy VII, uma aventura assim, aos modos cinematográficos, com todas as mecânicas e todas as nuances técnicas que essa obra-prima da Square tinha. Não era todo estúdio que tinha a intenção ou o poderio para se equiparar, né? Então o mercado nessa época começou a se dividir. De um lado tinha os épicos, né, assim, de proporções grandes, como os blockbusters no cinema, que comumente chamamos no mercado de videogame de AAA. E do outro lado tinha aqueles RPGs mais intimistas, né, mais autocontidos, digamos assim, que tinham um jeito mais autoral. Basicamente é como se fosse um paralelo com o próprio cinema mesmo. De um lado você tem os blockbusters e do outro você tem o cinema autoral, o cinema independente, digamos assim. E se tu, quando ouve RPG, nem de longe pensa na Capcom, tá, não se espante não, porque isso aí não é algo espantoso realmente. Principalmente naquela época. A Capcom até então era conhecida por arcades, né, jogos de ação, principalmente jogos de luta, né, e mecânicas muito precisas, né, com input delay muito baixo e uma curva de aprendizado relativamente menos suave, que exigia um certo desempenho, né, um certo empenho, melhor dizendo, do jogador. Mesmo assim, a empresa já tinha tido uma experiência prévia com RPGs, especificamente falando com a franquia Breath of Fire, que teve o seu primeiro jogo lançado em 93 e o segundo em 94, ambos para Super Nintendo. Os dois jogos, que praticamente formaram o que Breath of Fire como franquia se tornou, né? Eles acabaram meio que dando assim a ideia de o que era a franquia de Breath of Fire como um todo. Era uma franquia de RPG tradicional, né? Os dois jogos foram bem recebidos pelo público, né? Quem jogou gostou bastante, mas eles nunca foram líderes de mercado, eles nunca foram líderes em matéria de vendas, né? E também de popularidade, digamos assim. Eles eram bem nichados mesmo.
Então Breath of Fire sempre foi aquela série de crescimento mais discreto, mais silencioso. A gente pode dizer então que agora a gente está no momento de crítico de transição. Era o fim da era 16 bits e o início definitivo da era 32 bits, né? E isso traz, consequentemente, mais espaço em disco, devido ao aumento vertiginoso de armazenamento, né? Mais memória e também mais ambição narrativa. Muito influenciado por Final Fantasy VII, desnecessário dizer. Por outro lado, isso também traz mais custos, né? Um maior risco devido ao alto nível de tecnologia em comparação e por consequência o alto nível de investimento, e também a concorrência estava ficando mais intensa. Então a Capcom precisava evoluir sem perder a sua essência, sem perder a sua identidade. Esse era o desafio que eles tinham com o terceiro jogo da franquia, Breath of Fire. E com o sucesso de Final Fantasy VII, não é difícil você imaginar que outros estúdios tentaram seguir na mesma linha, pegar o trem do hype, né? Que foi iniciado por Cloud e sua turma. Então teve muito estilo que tentou copiar o estilo cinematográfico, apostar assim com força em FMVs e inflar a escala. Sendo que eles não sabiam, ou pelo menos não conseguiam entender, que o processo que a Square levou para chegar até onde Final Fantasy VII chegou, não era uma coisa assim de caso pensado, pelo menos o jogo como ficou, ele não foi pensado exatamente do jeito que ficou. Ele foi pensado, mas ele foi podado, de acordo com as limitações que a Square foi encontrando. Então, qualquer inflação de escala, né, qualquer aumento de escala que não fosse seguir essa mesma linha dos acontecimentos, acabaria sendo artificial. Por consequência, dificilmente atingiria o mesmo nível, né, de otimização que a Square conseguiu com Final Fantasy VII. Não é à toa que quase nenhum conseguiu chegar perto, né? A Capcom, por outro lado, provavelmente já imaginando que não iria chegar a esse nível de excelência, resolveu escolher um caminho diferente, né? Um foco em sistemas, personagens e crescimento orgânico. Você imagina que Final Fantasy VII fez isso, né? Só que Breath of Fire, nesse caso, com Breath of Fire 3, a Capcom não queria seguir exatamente a mesma linha. Eles não quiseram impressionar assim logo de cara. Eles quiseram um jogo que fosse amadurecendo junto com o jogador, ou seja, algo que fosse mais discreto e mais suave. Não chegando já com os dois pés na porta, que nem a turma da Avalanche destruindo o reator 5. E quando eu falo que o jogo amadurece junto com o jogador, eu não falo só de maneira figurativa não, eu falo de maneira até literal em alguns pontos, né? Porque olha só, para começo de conversa, o protagonista já começa uma criança logo de cara, né? O protagonista é criança, o mundo é totalmente estranho e hostil para ele, e o jogador vai aprendendo junto com o protagonista. Isso aqui não é só narrativa, meu amigo, isso aqui é design. Primoroso, por sinal. E uma coisa, são poucos os RPGs, principalmente naquela época ali, que se estruturavam em torno do tempo e da maturidade natural. Breath of Fire aposta em vilas pequenas, típico de um RPG tradicional, conflitos locais, ou seja, escala menor também, personagens falhos, ou seja, humanos, e tons melancólicos, trazendo uma trama um pouco mais intimista nesse aspecto. Isso aqui entra em contraste com ameaças cósmicas imediatas, vilões que sejam onipresentes e aquele tom constante de urgência. Se vocês conhecem a franquia Breath of Fire, vão entender que esses três últimos pontos eram os adotados nos dois primeiros jogos. O primeiro pegava os três de maneira quase que literal, né? Porque a urgência acontecia, né? Quem jogou com essa trama sabe do que eu estou falando. E o segundo, apesar de não apresentar uma ameaça, digamos assim, cósmica, no sentido literal da palavra, e uma urgência constante, mas tinha vilões onipresentes.
né? Apesar de essa onipresença ser vista de uma maneira um pouquinho diferente, e eu diria até que atemporal, né? Porque traz uma temática bem tensa e bem delicada, se a gente for parar pra pensar, porque Breath of Fire 2 trata com questões de corrupção dentro de religiões, o que é um tema que é bem delicado de ser abordado, mas ele tratou de uma maneira muito competente. Eu posso abordar Breath of Fire 2 em um vídeo posterior, se vocês quiserem, coloquem aqui nos comentários. Já Breath of Fire não. No lugar do espetáculo, que foi utilizado em jogos como o primeiro da franquia e outros que surgiram anteriormente, ele escolhe algo mais local, algo mais intimista. Breath of Fire nasce num mundo que já tinha visto revoluções enormes, né? E em vez de tentar superá-las e reinventar a roda, ele escolheu um outro caminho, uma rua paralela. Crescer devagarzinho, com cuidado e deixar o jogador ir amadurecendo junto do protagonista. Breath of Fire parece um jogo simples assim à primeira vista, e essa simplicidade acaba escondendo decisões muito bem pensadas de engenharia e design, como eu vou falar agora. Logicamente, Breath of Fire 3, lançado no mesmo console do Final Fantasy VII, roda no mesmo hardware. Vamos relembrar então. CPU MIPS R3000A, aproximadamente 33 MHz, 2 MB de RAM, 1 MB de VRAM, leitura de CD lenta e uma GPU sem Z-Buffer real. Só que tem uma coisa, a Capcom fez uma escolha, assim logo de cara, que iria ser fundamental durante todo o processo de desenvolvimento. No lugar de tentar parecer da próxima geração, como a maioria dos outros RPGs daquela época, eles resolveram usar o 3D só onde ele realmente agregava, e não como protagonista da vez. Com essa decisão, a Capcom resolveu criar uma arquitetura visual híbrida para o jogo. Os cenários eram ambientes 3D em tempo real, né? Era usada uma geometria simples, até porque low poly era lei na época. As texturas eram mais discretas, não eram tão absurdas assim. Era usado um gradiente mais suave, cores mais enxutas, cores mais, digamos assim, sóbrias, né? E a câmera geralmente era fixa ou semi-fixa. Você podia até ajustar, dependendo do caso, né? Mas geralmente a câmera focava de um jeito que pudesse favorecer a visão macro daquele ambiente. Já os personagens, eles eram sprites 2D desenhados à mão mesmo, à mão ou, enfim, feito em pixel art. Os sprites eram altamente expressivos, à la anime, claro, e eles eram animados quadro a quadro. Pixel art puro, gente. E isso acabou criando um contraste que, apesar de parecer meio estranho à primeira vista para a maioria, da época pelo menos, era um contraste que, na verdade, era mais controlado. O mundo em si era sólido, estável, e era aquela coisa que você podia ver que era constante. Ou seja, dava aquela sensação de solidez mesmo. Não só literal em matéria de cenário em si, mas também em matéria de ambientação. Por outro lado, os personagens eram bem vivos, bem expressivos e, em alguns casos, até bem emotivos. E aí alguém poderia me perguntar: mas por que usaram sprites 2D depois de ver que Final Fantasy VII foi um sucesso danado usando só 3D? Não seria um retrocesso, não? Não, e eu vou explicar por quê. Tecnicamente, sprites 2D eles trazem várias vantagens, né? Consomem menos polígonos, né? Ocupam menos VRAM, imagens logicamente consomem menos, permitem animações mais ricas, e até hoje você percebe essa diferença. E além disso, eles garantem que você consegue ter uma leitura mais legível dos bonecos, né, dos personagens, mesmo à distância. Porque apesar de o sprite em si, o boneco, o sprite dele ter que diminuir, ou seja, haver menos detalhes, nesse caso você não perderia detalhes por ocasião do número de polígonos em si, mas por causa do próprio desenho dele. Ou seja, é uma legibilidade menos sentida.
Entende o que eu quero dizer? Mas tem outro motivo que é ainda mais importante. A expressividade emocional. Explicando. Em 97, os modelos 3D tinham o rosto muito rígido, porque a tecnologia não permitia a expressividade que hoje, né, ou pelo menos a partir de 2002 com cel shading, era possível. Então, as animações eram muito limitadas, as emoções eram difíceis de transmitir. Não é à toa que em Final Fantasy VII os personagens tinham um rosto único, era uma textura basicamente. Uma textura colada na cabeça do boneco. Não permitia diferentes expressões, só em alguns casos bem pontuais dentro do jogo. E na contramão disso, os sprites de Breath of Fire 3, eles exageravam nos gestos, da mesma forma que os bonecos de Final Fantasy VII, mas aqui com aquela estética de anime que todo mundo adora, né? Eles mudam de postura também, e eles comunicam o humor de maneira mais clara do que com polígonos. Até porque o anime 2D já era amplamente conhecido e amplamente popular, então era algo com o qual o público já se identificava logo de cara. Isso, meus amigos, é narrativa visual, no mais puro e eficaz sentido da palavra. A câmera em Breath of Fire 3, ela é bem fixa, na maioria dos casos. É muito difícil ela se mover de forma livre, vai depender do momento do jogo, né? Ela privilegia ângulos que sejam bem legíveis, que privilegiem, que favoreçam a visão do ambiente, como eu falei anteriormente, e com isso ela evita giros desnecessários. Como acontece muito em jogos como Resident Evil, por exemplo, você sai de uma área e a câmera já muda completamente de posição, e isso atrapalha totalmente o movimento do seu personagem. Essa decisão de câmera reduz custo de processamento, porque aí você consegue manter a posição da câmera fixa, você evita ficar mexendo, então o processamento de funções não é tão chamado assim, porque não vai ter método sendo chamado para a câmera. Evita problemas de colisão também, porque você já sabe o que está à sua frente ou não, e mantém o jogador orientado a todo momento. O problema de Resident Evil que eu falei ainda agora. Em outras palavras, a câmera é uma mera ferramenta, ela não é um ator dentro da cena. Ela nunca chama a atenção para si mesma. Muito RPG da época apostava muito naqueles mapas enormes, né? O próprio FF7 tinha essa proposta. Breath of Fire 3 não. Ele usa áreas menores, transições bem frequentes, né? E layouts mais simples. Você entra numa determinada área, por exemplo, você entra numa floresta, aí a floresta em si, a área útil da floresta em si é basicamente quase um quadrado, assim, com um espaço relativamente limitado. Então o console não precisaria processar tanta memória para fazer o carregamento dessas informações. Em outras palavras, tecnicamente nós temos redução de memória, de uso de memória, né, no caso, facilidade no carregamento e uma melhoria de performance. Ela se manteria um pouco mais constante ao longo de todo o jogo. Só que a gente tem vantagem narrativa também. Aqui nós temos um reforço de sensação de jornada, porque você consegue ver que o jogador vai avançando a passos curtos, né? Isso cria um ritmo. É como se cada área fosse um episódiozinho de uma série, digamos assim, e com isso você vai acompanhando de maneira um pouco mais palpável, vamos dizer assim, o crescimento do protagonista e do grupo por si só também. Quem viu meu vídeo de Final Fantasy VII deve lembrar que esse jogo ele faz uma compartimentalização dos seus sistemas, né, das suas mini-engines, digamos assim. Exploração, batalhas e cutscenes. Com Breath of Fire acontece a mesma coisa, sendo que a compartimentalização aqui é um pouquinho diferente. Nós temos exploração, batalhas, menus e eventos narrativos. Esse seria o equivalente às cutscenes de Final Fantasy VII. E assim como o jogo da Square, cada um desses módulos carrega seus próprios assets,
libera a memória do anterior, que vai ficar ali de lado até precisar ser utilizado novamente, e evita conflitos de recursos, né? Garantindo estabilidade e previsibilidade dentro do processamento das informações. Então, dessa forma, quando o personagem entra em combate, né, quando o jogador entra numa batalha, o mundo em si, o módulo da exploração, ele é descarregado, ele é tirado da memória de processamento, esse espaço na memória RAM é liberado, a arena é carregada, né, o módulo de batalha, e os personagens mudam de apresentação, né? Não tem efeito chamativo, não tem longas animações de loading, né? A prioridade aqui é fluxo no lugar do espetáculo. Dessa forma, o jogo tem um ritmo um pouquinho mais acelerado, de maneira natural, vale lembrar, e reduz frustração, tédio, né, do jogador e o famoso Rage Quit, né, favorecendo um gameplay mais longo por sessão. Na parte dos eventos, né, dos eventos narrativos, Breath of Fire usa scripts simples, né, scripts simples de eventos, né, flags globais, assim como foi muito utilizado em FF7 também, e gatilhos, triggers contextuais, né. Só que aqui tem um diferencialzinho. Muitos desses eventos eles dependem da ambientação que é passada dentro do contexto, né? E assim, aqui não tem muita dependência de textos muito longos, e a narrativa muitas vezes ela é implícita ou sutil, dependendo de como os personagens vão conduzindo a trama. Ou seja, o jogo vai confiando na observação do jogador. E dessa forma, a imersão é um pouquinho mais garantida do que em outros RPGs da linha. Tá, então pra que vai servir o espaço enorme do CD, já que a coisa é feita de uma maneira um pouco de forma a custar menos? A Capcom foi inteligente nesse aspecto. O espaço extra é usado para uma trilha sonora de boa qualidade, animações de sprites mais detalhadas e uma variedade de ambientes também. Agora sim, não entendam mal, existem FMVs, mas são muito poucas, bem escassas mesmo, e não tem desperdício de espaço no CD. Cada byte tem a sua função. A famosa escovação de byte, que quem é da área de TI vai saber o que é. Breath of Fire 3 não tenta impressionar pelo volume técnico, ele impressiona pela precisão e pelo uso também, né? Cada escolha, do sprite ao cenário, existe para servir o jogo, não o hardware. Em 97, seguindo o trem de Final Fantasy VII, muitos RPGs já estavam tentando buscar sistemas mais dinâmicos, né? A ATB estava dominando o mercado muito por culpa da aventura do Cloud e da Avalanche, e o tempo quase real, digamos assim, já era praticamente uma moda. Breath of Fire 3 nesse ponto ele vai na contramão. É um combate totalmente tradicional, todo baseado em turnos, né? Não tem barra de tempo, não tem pressão constante, não tem execução apressada, não. Cada ação é uma decisão consciente. Ou seja, aqui o jogador pode usar o tempo a seu favor para pensar numa estratégia. RPG japonês tradicional puro. Cada turno do combate segue um ciclo que é bem claro e bem preciso. O jogador escolhe a sua ação, o jogo resolve a ordem que as ações vão ser executadas, elas são executadas, as ações propriamente ditas, e o status do combate é atualizado ao final da última ação. O ciclo segue à risca, desse jeitinho, nenhum ponto de diferença. Isso facilita a leitura, reduz a ansiedade do jogador e dá espaço para planejamento, como eu falei agora há pouco, né? Ideal para aquele jogo que quer ensinar e não pressionar o jogador a dar uma resposta rápida. E falando na ordem das ações, ela depende principalmente de 3 fatores: o atributo de velocidade dos personagens em combate, os status alterados ou não, e as habilidades específicas de cada um. Ou seja, aleatoriedade aqui não tem. Mas
o fluxo do combate também não é totalmente previsível. Uma coisa interessante, né, e que não acontecia em outros RPGs anteriores, os sprites aqui nas batalhas de Breath of Fire 3, eles mudam a postura dependendo da ação, eles indicam um estado físico e comunicam fraqueza, prontidão, coisas assim, principalmente dependendo da ação que você ou seu inimigo vai executar. Isso permite antecipar padrões, reconhecer um perigo iminente e aprender sem precisar de texto explicando. A batalha ensina visualmente. O combate tem 4 ações básicas: ataque, defesa, itens e magia. Essas 4 são as ações básicas, logo não são descartáveis, né? Elas escalam relativamente bem dentro do fluxo e elas permanecem com relevância até o final do combate e até o fim do jogo, se duvidar, né? Breath of Fire 3 ele tenta evitar habilidades inúteis, né? Sendo que todas elas são condensadas dentro dessas 4, né? Sistemas muito inflados e também redundância que seja artificial demais, né? As opções são poucas, pelo menos à primeira vista, mas todas elas têm a sua importância. A inteligência artificial dos inimigos ela é bem simples, né? Bem tradicional, mas ela é coerente. Os inimigos seguem padrões bem claros, né? Repetem estratégias, o que é bem típico do gênero, e eles punem descuido, não ignorância. Daí a importância de você utilizar os turnos sabiamente para se planejar. E isso ajuda a criar um aprendizado gradual ao longo do tempo, né? Uma sensação de que a dificuldade não é injusta e o progresso real do jogador com o passar da gameplay, né? Então você melhora porque vai entendendo os padrões e como o jogo funciona, não porque você foi upando números assim à torta e à direita. E como o jogo enxuto e intimista que Breath of Fire é, ele não tem animações muito longas, ele não fica interrompendo a jogabilidade, o gameplay com efeitos ultra exagerados, e ele vai respeitando o tempo do jogador, como eu já mencionei. Isso permite, né, sessões de gameplay longas, permite um grinding, né, um farming de nível menos cansativo, pelo menos até visualmente, né, e um foco estratégico contínuo, principalmente graças às batalhas em turnos tradicional. E aqui eu vou falar de uma das maiores marcas da série que foi estabelecida aqui e foi utilizada aqui à exaustão, que é o sistema de dragões, né? Pra quem não sabe, o personagem principal ele tem a capacidade de se transformar em um dragão, em diferentes tipos, né, mais especificamente. Aqui isso foi usado assim à exaustão, dialed up to 11, como dizem em inglês, né? A transformação de dragão aqui, ela não é feita em tipos, por exemplo, no primeiro e no segundo você tem transformação, 3 transformações elementais para dragãozinho pequeno, 3 transformações elementais dos mesmos elementos para um dragão maior e outras 2 ou 3 que sejam dragões fantásticos, né, dragões lendários. Aqui não. A transformação em dragão aqui é um sistema único, um sistema próprio, né? Você escolhe aqui em Breath of Fire 3 partes que você junta, que você combina para criar uma transformação. Essas partes são chamadas de genes aqui. Faz todo sentido, né? E a combinação que você usa de gene resulta num dragão diferente e, consequentemente, numa alteração radical nos seus status na batalha. Falando agora da parte técnica desse sistema, o jogo recalcula os atributos do personagem, ele substitui algumas habilidades, retira umas e coloca outras, e muda também o comportamento de risco. Não é um super ataque, um super combo, digamos assim. É uma mudança de status. Você entra em um outro diagrama de status. E claro, como todo sistema, ele também tem as suas vulnerabilidades, né? Transformar-se em dragão consome recursos, né? Consome genes. Podem expor vulnerabilidades que estavam escondidas ou não existiam nessa transformação. E se não for bem executado, pode sair pela culatra. Com isso, o jogo ensina timing, leitura de situação, autocontrole e estratégia. Poder sem controle não é vantagem nenhuma.
Como deu pra ver, Breath of Fire 3 nunca vai pro caminho dos reflexos rápidos. Ele pede atenção, ele pede foco, né? E recompensa quem aprende a observar e pensar antes de agir. À primeira vista, Breath of Fire 3 parece seguir aquele padrão clássico de RPG japonês. O personagem sobe de nível, os atributos aumentam, as novas habilidades novas são aprendidas, aquele beabazinho clichê, né? Mas isso é só a pontinha do iceberg, porque o jogo não força um crescimento linear. E eu vou explicar por quê. Como todo bom RPG, Breath of Fire 3 traz os seus atributos básicos: HP, AP, que são os pontos de habilidade, os pontos de magia, se preferirem, força, defesa, agilidade e inteligência. Nenhum desses atributos é inútil, vale lembrar. Cada um deles afeta múltiplas coisas, múltiplos sistemas no jogo, influencia a ordem dos turnos, principalmente a agilidade, claro, e altera a eficiência das habilidades, né? Subir número não basta, gente. Importa como eles vão crescer. E agora eu vou falar de um grande pulo do gato que esse jogo trouxe e que influencia diretamente nos atributos, que é o sistema dos mestres. Para quem não conhece, um resumozinho: os mestres são alguns personagens que você encontra ao longo do jogo, com os quais você pode treinar, literalmente. Não são técnicas, em alguns casos você pode até aprender uma técnica nova, mas aqui o principal foco desse sistema de mestres é a modificação do crescimento dos atributos por nível, a forma como eles crescem, como eu mencionei agora há pouquinho. Eles ensinam habilidades específicas, né? E incentivam estilos diferentes de jogo. Então, aqui você pode ter, por exemplo, tem os mestres ofensivos, os mestres focados na defensiva, tem os mestres mágicos, que vão mais para o lado dos White Mages ou Black Mages, dependendo do caso, e tem os mestres que são bem equilibrados, vão na medida certa cada um desses atributos. Cada um desses mestres é uma filosofia de crescimento diferente, bem ao estilo artes marciais asiáticas. E em Breath of Fire 3 o crescimento dos personagens ele é gradual, as consequências vão aparecendo ao longo do tempo, e decisões, né, tomadas quando você faz um level up, por exemplo, vão mostrar um impacto maior mais pra frente. Não é aquela coisa como, por exemplo, um Final Fantasy Tactics ou um Fire Emblem da vida, em que você escolhe um job pro personagem e ganha habilidades assim logo de cara. E isso casa perfeitamente com o sistema de mestres que eu falei agora há pouco. Inclusive, você pode ao longo do jogo trocar de mestre, você pode testar outros estilos, você pode ir corrigindo uma rota que você achou que não era mais correta para o seu personagem. Só que tem que tomar cuidado, porque o tempo já investido com o antecessor não volta e escolhas passadas vão deixar suas marcas, né? O jogo permite dar aquela experimentada, mas o que você fez não é apagado, não. Como é de praxe em um RPG, cada membro do grupo tem a sua tendência natural, né? Por exemplo, o Will costuma ser um personagem equilibrado, um personagem ofensivo, né? A Nina costuma ser uma healer, e digamos, o Gar seria um tanque da vida, um personagem mais ofensivo, né? Só que esses arquétipos, eles não são uma coisa rígida, eles não são uma coisa imutável. Você pode fazer pequenos ajustes, adaptações, até com o próprio sistema de mestres isso aí é possível. Você pode pegar um personagem que é ofensivo e dar a ele algumas habilidades de suporte, por exemplo. Você pode enfatizar magia ou força de outro lado, pode ir criando umas estratégias que sejam menos convencionais para RPGs desse tipo de linha. Então assim, o sistema, principalmente com o uso do sistema de mestres, aqui existe uma criatividade muito bem incentivada e muito respeitada até. E o crescimento dos personagens, mais especificamente do protagonista, afeta diretamente o poder bruto das transformações, o custo de cada habilidade que ele vai usar, o controle de risco também, claro, né? E isso vai criando uma sinergia entre os sistemas de combate, né? E vai recompensando o planejamento que você faz de longo prazo. Crescer bem muda como você luta.
E ao contrário na maioria dos RPGs, Breath of Fire não exige aquele farm excessivo de níveis. Ele recompensa bastante a exploração e vai equilibrando a dificuldade assim de maneira bem natural, né, bem dentro dos conformes. Então, o jogo ele assume, né, para si que o jogador vai aprendendo, que ele vai entendendo os sistemas e que vai tomando decisões conscientes. E assim o desafio vai crescendo de maneira natural, respeitando o amadurecimento do jogador ao longo da jogatina. E sabe o que é mais interessante? O crescimento mecânico, digamos assim, o crescimento dos personagens em matéria de nível, vai espelhando a própria história de como ela é contada. O protagonista vai amadurecendo e o próprio jogador também no mesmo ritmo, né? Não precisa de texto, não precisa de cutscenes, o próprio sistema de jogo vai dando ao jogador e ao próprio jogo em si o crescimento de ambos. Um ótimo exemplo de game design como narrativa. Em Breath of Fire 3, crescer não é só ficar mais forte em matéria de atributos, né? É assumir também as consequências das próprias escolhas, dentro e fora dos combates. Em 97, o realismo 3D era o objetivo de 9 entre 10 empresas de videogames, né? Personagens humanos, digamos assim, pelo menos na medida do possível na questão da aparência, eles eram o foco, e as proporções tentavam imitar o que era visto nas telas do cinema. Breath of Fire 3, por outro lado, escolheu outro caminho para variar. Ele escolheu uma estilização, de maneira consciente, né? Traços bem mais arredondados, né? Proporções exageradas, típico de anime, e uma identidade quase como um traço mesmo, como se fosse um mangaka fazendo mesmo, né? E isso evita um estranhamento visual, pode até acontecer à primeira vista, mas para quem conhece aquele traço, se acostuma rápido, né? Preserva a personalidade, né? E resiste melhor ao tempo. Porque aqui é basicamente como você ter um anime, de fato, ou um mangá feito por um autor. E, como tal, ele tem a assinatura desse autor, a assinatura desse artista. E quem já viu os vídeos que eu falo sobre os animes modernos, vai entender como eu aprecio esse tipo de escolha. Inclusive, falando nisso, o visual do jogo ele bebe quase que diretamente dos mangás dos anos 80 e 90, da ilustração tradicional japonesa, né? E daquela estética de fantasia clássica, aqueles épicos medievais, sabe? Né? Então os personagens eles têm silhuetas bem reconhecíveis, né? Para já dar aquele impacto. As cores são bem definidas também e a leitura é clara. Mesmo numa resolução baixa você consegue entender a mensagem que está sendo passada pela imagem. O design ele é pensado para clareza, não para excesso de detalhes. Inclusive, vale até uma observação, que os sprites de Breath of Fire eles eram bem grandes para o padrão da época. Né? Geralmente era utilizado aquele padrãozinho que era típico, por exemplo, de Pokémon, de Chrono Trigger, que usavam o SD, entre aspas, para que os sprites ocupassem menor espaço na memória. Mas aqui não, nós temos sprites grandes, né, com vários frames de animação e com movimentos e poses bem exagerados, bem teatrais até, posso dizer. Então, à primeira vista, isso pode ser até uma coisa negativa, porque tecnicamente ele vai exigir mais memória de processamento e também mais espaço em disco. Né? À primeira vista pode ser uma coisa ruim, mas artisticamente é uma escolha bem pensada, porque comunica a emoção de maneira mais eficiente, torna os personagens mais memoráveis e mais carismáticos, e com essa expressividade maior, a exigência de diálogos longos é muito menor. Animação como linguagem narrativa. Algo que deveria ser mais explorado hoje em dia. Saindo um pouco da parte de combates e agora voltando para o módulo de exploração, a gente também consegue ver vários detalhezinhos do time aqui. Durante a exploração você pode ver os personagens reagindo ao ambiente, mudando postura em cena-chave, né, principalmente quando a trama vai começar a caminhar, né, expressando humor sem precisar de palavras. Só para dar uma noção, alguns pequenos gestos que ficam bem expressivos graças às mudanças aparentemente
negativos no aspecto técnico que ficam bem realçados. Cabeça baixa, né? Ombros caídos, né? Passos hesitantes, com sprites grandes, isso fica muito mais evidente, né? Então o jogo ele vai confiando no gesto, no imagético, não na expositividade verbal. Do outro lado nós temos os cenários 3D que eles usam geometria simples, bem low poly mesmo, evitam excesso de detalhes, como eu falei, as cores elas costumam ser mais sóbrias, uso menor de gradientes, né, uma coisa mais suave, e priorizam formas mais claras, né, aquelas formas geométricas que já são bem básicas, né. As cores usadas elas definem o clima emocional do ambiente daquela cena, separam regiões do mundo que você vai explorar e também vão guiando o jogador, mesmo que de maneira subconsciente, né? Direção de arte a serviço da navegação da história. E falando das cores, mais uns detalhezinhos aqui. Breath of Fire 3 ele usa a cor para indicar segurança ou perigo, dependendo do caso, né? Sugerir decadência ou vitalidade, e vai acompanhando também o crescimento do protagonista. Ou seja, você consegue discernir em que cenário, em que situação você está, através das cores já. Por exemplo, as áreas iniciais elas têm cores mais suaves, aqueles tons terrosos, algo mais sóbrio. Agora as áreas finais já tem aquele contraste mais forte, aquelas sombras mais densas, mais concentradas. Então, as cores contribuindo para aquele amadurecimento contínuo e, principalmente, amadurecimento conjunto. O jogador amadurece, o personagem amadurece e o mundo do jogo também. E voltando a falar da câmera, já que a gente está falando da exploração. Aqui, a câmera enquadra os personagens como uma ilustração mesmo. O personagem fica no centro da tela em todos os momentos. Sim, todos, eu não estou exagerando. Quem jogou sabe do que eu estou falando. Além disso, o horizonte, digamos assim, ele é mantido mais baixo e a leitura do cenário é favorecida. Então, não tem aqueles movimentos dramáticos, principalmente de mudança de cena, e aquela exibição técnica assim, só para mostrar, sabe? Cada enquadramento é funcional, estético e principalmente é instrumental no contar da história. A interface vai na mesma linha. Os menus são simples, são claros, são coerentes com o tom do jogo e muito concisos também, né? E os ícones, da mesma forma que os personagens, são desenhados a pixel art e facílimos de reconhecer. Nada que quebra a imersão visual. A própria interface com o jogador faz parte da identidade artística. E com tudo isso a gente percebe por que Breath of Fire é um jogo que envelheceu bem ao longo dos anos. Mesmo já tendo um bom tempo aí, quase 30 anos de vida, né? Ele não perseguia uma tecnologia que fosse passageira, que ficasse só naquela época e logo depois ficasse datada. Ele apostou num estilo que fosse bem autoral, que você percebesse a assinatura de quem criou e respeitou as limitações do hardware no qual ele rodava, né? Ele não tentou competir com o futuro e criou a sua própria marca, a sua própria época, no seu próprio tempo, né? Breath of Fire não buscou realismo, ele buscou expressão. E por isso, mesmo depois de quase 30 anos, até hoje, ele parece um jogo feito atualmente e com intenção. No final dos anos 90, o CD-ROM permitia um áudio de altíssima qualidade. Então, para aproveitar essa tecnologia, essa possibilidade, né, muitos jogos abusavam de faixas longas e constantes e a música quase nunca parava, né? De novo, Breath of Fire vai na contramão e escolhe uma moderação sonora. A trilha ela entra quando precisa, se afasta quando deve e nunca fica acima da experiência do jogador. Começando pela trilha sonora, ela é uma trilha mais melancólica, é uma trilha introspectiva, né? Raramente entra aquela coisa grandiosa e épica dos outros dos dois jogos antecessores da franquia, né? Inclusive, é até um estilo um pouquinho assim, você pode até pegar uns tracinhos de jazz
em alguns pontos da trilha, e mesmo em momentos importantes e efusivos da trama, a música ainda assim ela é contida, ela evita aquela coisa triunfante demais que acaba ofuscando o tom que a experiência deveria ter, e ela privilegia uma emoção interna. Até na música esse jogo é intimista. Ele fala de crescimento silencioso e interno, não daquela glória imediata. Na parte da tecnologia sonora, Breath of Fire 3 usa principalmente a música sequenciada do sintetizador do PS1, tipo aquelas trilhas MIDI, né? Alguns samples armazenados no CD e também a reprodução via SPU. O uso do CDDA contínuo é um pouco menor, logo não há tanta necessidade assim de streaming como em outros títulos do console, e existe um controle dinâmico maior sobre a música, algo que o uso da música sequenciada sintetizada permite com muito mais flexibilidade do que outros tipos de mídia. Uma coisa interessante é que os timbres escolhidos aqui, eles acompanham essa narrativa mais introspectiva. Cordas bem suaves, né, pianos assim bem discretos, instrumentos de sopro mais leves, né? Sons assim, os sons eles costumam ser mais suaves, eles costumam ser mais aquela coisa mais discreta, sabe? Tipo um jazz blues mesmo, aquele jazz blues assim mais acústico, sabe? Aquela coisa mais agressiva ou mais eletrônica, estridente, típica de outros títulos e até bem proeminente em Breath of Fire 1 e 2, não existe aqui. Aqui a palavra de lei da trilha não é tensão, mas sim aconchego. Mas o mais interessante não é nem a trilha em si, é que tem determinados momentos em que a música simplesmente para. E só fica o som ambiente permanecendo na cena. E isso cria ainda mais introspecção e até em alguns pontos, né, um cenário mais de solidão, de isolação, sabe? E isso acaba permitindo ao jogador prestar mais atenção ao seu redor, né? Ou seja, é o uso do silêncio como narrativa. Para tanto, o jogo usa sons, né, samples de vento, água, passos, ruídos naturais, assim, de animais até. Então, esses sons, eles nunca se sobrepõem à música, né? Eles ajudam a definir a ambientação daquela cena e reforçam aquela sensação de jornada que eu falei no comecinho, né? O mundo parece vivo, sem precisar gritar na sua cara. E essa sobriedade sonora também está presente na cena de batalha, né? Os efeitos sonoros de combate, eles são curtos, né? São bem claros e passam informação sem rodeios, né? Aqui não tem nada exagerado. Os golpes são bem precisos, a sonoplastia aqui é impressionante, cara. Os golpes são precisos, o som deles, você entende qual golpe que está sendo usado ali, que está sendo aplicado, só pelo som você já entende, né? As magias também têm uma sonoplastia bem característica, o feedback é praticamente imediato. Ao ouvir você já sabe, opa, o personagem ou deu um soco ou uma espadada, ou opa, a magia que ele soltou foi de fogo, coisas assim. Né? O som ensina o jogador a reconhecer ações, ou seja, estímulo sensorial. Outra coisa legal usada aqui na trilha sonora é que alguns temas eles são reutilizados ao longo da jornada, né? Com arranjos variados, claro, e isso cria uma sensação de familiaridade no jogador quando ele vai passando por determinados momentos. Né? Isso fortalece o vínculo emocional do jogador com o game, né? Com a história. Vai criando também uma memória auditiva, uma coisa que eu sempre prezo nos videogames e nos filmes também, e ele vai acompanhando o crescimento do protagonista. Anota aí, amadurecimento do jogador, amadurecimento do personagem, amadurecimento do mundo e agora amadurecimento da música. Muita gente poderia até dizer que a trilha sonora de Breath of Fire 3 ela não é marcante porque não tem aquela música memorável. Mas eu particularmente discordo, porque a trilha sonora aqui ela é marcante por outros aspectos. Ela respeita o jogador, ela entende o ritmo da narrativa
e ela usa a tecnologia com uma intenção bem clara e entendendo a proposta do jogo também. A trilha ela não quer ser lembrada como uma trilha épica, como aquela epopeia medieval. Não, ela quer ser entendida e quer ser sentida como parte de uma jornada. Lembra do que eu falei em Final Fantasy VII, quando eu disse que a música ela contava a história? Então, em Breath of Fire 3 isso não acontece. A música aqui ela não conduz a história, ela caminha ao lado da história. E, se for necessário, até usando o silêncio. Breath of Fire 3 chegou ao mercado em 1997 no Japão e em 1998 no lado ocidental, América e Europa. Esse detalhe já diz muita coisa, porque era um período em que Final Fantasy VII dominava o imaginário coletivo, RPGs estavam cada vez mais cinematográficos, subindo o sarrafo, e o público associava grande RPG a um espetáculo visual, né? Então, Breath of Fire 3 chegou entre gigantes, e na surdina, sem fazer barulho no cantinho dele. Só que diferente dos outros RPGs da época, não teve campanha agressiva, não teve foco em cutscenes, em FMVs, e não teve uma tentativa da Capcom de vender o jogo como se fosse aquela revolução, sabe? Não, a Capcom confiou no nome, no boca a boca, e mesmo assim ela aceitou ficar com um papel contido no mercado, ali, um cantinho, sem atrapalhar, sem incomodar ninguém. Então, Breath of Fire 3 nunca tentou ser o centro das atenções. A crítica especializada, no geral, ela foi positiva, respeitosa e bem consistente, eu diria, ao contrário dos dias de hoje, né? Os pontos mais elogiados foram os sistemas bem balanceados, a direção de arte, a trilha sonora, a progressão inteligente do jogo também, né? Os pontos mais recorrentemente criticados foram o ritmo lento no início, que desagradou muita gente que estava mal acostumada a uma coisa que já começasse no sangue e na raiva, a falta de um impacto visual assim de cara, trazendo aqui a ideia daquele design mais discreto e mais sóbrio que eu falei no comecinho, e uma pouca inovação aparente, porque como eu falei aqui, as inovações aconteceram de maneira mais interna. Você tem que prestar bem atenção para entender onde foi que Breath of Fire 3 inovou para o mercado. Mesmo assim, teve muito crítico que entendeu o jogo, entendeu a proposta, mas foram poucos os que ficaram entusiasmados com ele. Entre os jogadores não foi muito diferente. Criou uma base de fãs muito leal, mas nunca foi aquela base assim massiva tipo Final Fantasy, sabe? Quem gostou, gostou pra caramba. E costuma lembrar do jogo com carinho até hoje, eu incluso. Agora quem não se conectou, geralmente abandonou assim nos primeiros minutos e esperava aquela coisa mais épica, mais Final Fantasy VII, se é que vocês me entendem. Breath of Fire 3 é um jogo que exige paciência, né? E nem todo mundo estava pronto para isso. Em termos de vendas, ele foi sólido, mas modesto, né? Ele não estava nem perto daqueles grandes hits daquela época ali, mas mesmo assim angariou o suficiente para garantir a sua continuação. Ele não foi um fracasso, mas também não foi um fenômeno. Ele foi um jogo que se sustentou, né? Se pagou. Não foi aquela coisa absurda não, mas se pagou. Mesmo assim, isso não impediu que Breath of Fire fosse esquecido, entre aspas, né? Por quê? A gente poderia até imaginar. Bom, alguns fatores. Primeiramente a concorrência, que naquela época era brutal no gênero de RPGs. A ausência de relançamentos frequentes, ele ficou praticamente só restrito ao PlayStation 1 durante muito tempo, né? Só depois é que ele veio a ganhar um relançamento, né, de responsa mesmo. Não teve presença em coletâneas modernas, até porque Breath of Fire nunca teve uma coletânea de fato, né? E ele tinha um estilo que não era chamativo para trailer, sabe? Ele não, como eu falei, ele não é um jogo cinematográfico, ele é um jogo intimista. E para marketing, isso não costuma ser das melhores coisas. Além disso, ele é um jogo que não se resume bem para shorts, sabe, de YouTube.
por exemplo, ele não tem aquele momento assim que viraliza, né? Ele tem que ser vivido para ser bem apreciado. E convenhamos, jogos desse estilo sofrem com o ritmo acelerado que a indústria tem até hoje. Mesmo assim, Breath of Fire 3 ainda deixou a sua marca, né? Ele influenciou o design de RPGs mais intimistas, como eu falei aqui que ele é, né? Uma progressão baseada em escolha, uma narrativa mais ambiental, uma narrativa mais imersiva e aquele respeito ao ritmo do jogador que quem conhece RPG japonês sabe bem como é, né? Então o legado dele ainda vive até hoje, naqueles fãs que são bem dedicados ao gênero, nos desenvolvedores que são mais atentos e também em quem revisita o jogo, mas com um olhar mais maduro. E por isso, com o passar dos anos, o jogo começou a ser reavaliado, né? Acabou ganhando com isso um status de clássico cult, né? E começou a ser discutido com uma profundidade maior, igual estou fazendo aqui agora, né? Então até hoje ele é bem citado como subestimado, como de fato ele foi, né? Ele elogiado por envelhecer bem, né? A mudança dos tempos e mudança de tecnologia. E também ele é muito respeitado pela sua integridade artística, né? O tempo foi bem gentil com Breath of Fire 3. BOF 3 nunca foi aquele jogo mais cheguei da sala, né? Mas ele foi um dos poucos que confiou na inteligência e na sensibilidade do jogador ao longo do seu gameplay. Alguns anos depois, mais especificamente no ano 2000, a Capcom lançou Breath of Fire 4, né? Um jogo que mantém a qualidade artística, mais ou menos aos mesmos moldes do antecessor, aprofunda a narrativa e encerra a era clássica da série. Alguns até diriam que com chave de ouro, né? Apesar disso, o mercado já estava mudando, né? RPGs japoneses estavam começando a perder espaço no ocidente, e os custos de desenvolvimento também aumentaram muito. E com isso, infelizmente, a série acabou começando a ser colocada na gaveta. Nos anos seguintes, a Capcom ainda tentou spin-offs, tentou mudança de gênero, tentou uma abordagem que fosse mais comercial, e infelizmente nenhuma delas captou a essência, o espírito da série Breath of Fire, nenhuma delas respeitou o ritmo original. Breath of Fire também teve relançamentos, na verdade apenas um relançamento, que a meu ver foi até importante, para o PlayStation Portable, ou, mais para os íntimos, PSP, né? Versão digital, os loadings foram ajustados, e assim o jogo ficou acessível a uma geração mais nova, né? O relançamento não teve um marketing grandioso, né? Passou despercebido por muita gente, mas, mesmo assim, ele manteve o jogo vivo. Basicamente, Breath of Fire 3 é aquele clássico que sobrevive por baixo dos panos, sem alarde. Mesmo discreto, esse relançamento preservou o acesso ao jogo, impediu o esquecimento completo dele e permitiu também uma redescoberta tardia dele. Teve muito jogador que conheceu o jogo pelo PSP, né? Ou então, jogadores antigos revisitaram anos depois no portátil, e aí eles puderam perceber a maturidade daquela obra com outros olhos, porque eles próprios amadureceram também. E hoje em dia, quando se fala em Breath of Fire, um dos que mais surge nas conversas é justamente o terceiro jogo. É ele que define o tom emocional da série, é ele que representa a identidade mais pura da franquia. Porque ele não força aquela grandiosidade de outros títulos, ele não acelera o crescimento, ele confia no jogador, ele entende que o amadurecimento leva tempo. O silêncio da Capcom atualmente sobre a série, na verdade eu não diria que seria a ausência de jogos novos para a franquia, porque até teve, né? Mas na verdade a ausência de um tipo específico de jogo. Um RPG que respeite o ritmo do jogador, que valorize a intimidade, a imersão e prefira o silêncio à explosão, né? Um espaço que ainda não foi totalmente preenchido. E se me perguntarem, eu já deixo logo aqui a minha opinião. Breath of Fire 3 não precisa de remake. Ele não precisa de reinvenção. Ele já é completo no que ele se propõe a fazer, né? Alguns jogos envelhecem e outros permanecem.
Breath of Fire 3 é dessa segunda categoria. Se tu jogou Breath of Fire 3 naquela época, talvez ele tenha significado uma coisa. Se jogar hoje, talvez ele signifique outra, completamente diferente. E são poucos os jogos que conseguem fazer isso.